Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar o sistema digestório. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia e sinto-me muito honrada em tê-lo aqui comigo. Para começar, nós precisamos pensar no que é a digestão e qual tipo de digestão nós possuímos. Como a nossa digestão acontece ao longo de um tubo digestório que começa na boca e termina ao ânus, nós temos uma digestão extracelular, acontece ao longo do tubo digestório. E o que é digestão? A digestão são processos físicos e químicos de quebra de macromoléculas em micromoléculas hidrossolúveis e absorvíveis. São processos físicos. Quais são esses processos físicos? Mastigação e deglutição. Quais são os processos químicos? São as reações químicas que acontecem ao longo do tubo digestório por meio de enzimas que quebram as macromoléculas em micromoléculas, os polímeros em monômeros, que vão ser as substâncias absorvidas. Para compreendermos bem o funcionamento do nosso trato digestório, é interessante pensarmos qual é o caminho que o bolo alimentar percorre até que seja eliminado em forma de excretas fecais. Então, nós temos o início da boca, depois faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, só mais uma vez, qual que é a sequência? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Daremos ênfase também às 3 glândulas anexas ao sistema digestório. Aqui na boca nós temos as glândulas salivares, além do fígado e do pâncreas. Bom, o que acontece aqui na boca? Na boca nós temos os processos físicos de mastigação e deglutição, mas aqui também nós temos as glândulas salivares liberando a enzima amilase salivar ou pitialina, que quebra amido em maltose, maltose em glicose. Essa quebra de carboidratos em glicose aqui é interessante destacar, começa a acontecer na boca, acontece a ação da amilase salivar num pH próximo do neutro, 6,8, 7, e é interessante pensar que a quebra do amido é um polímero, quebra em monômero, que é a glicose. Aqui, depois da boca, o alimento segue para a faringe. Faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Quando estivermos trabalhando o sistema respiratório, é bom observarmos aqui que é nesse momento aqui que nós temos o perigo do engasgo. Faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. E lá no vídeo de sistema respiratório eu vou comentar com vocês a respeito desse assunto. Depois que o alimento passa pela faringe, ele vai para o esôfago. O esôfago, então, ele é formado de um músculo liso, começam a acontecer movimentos involuntários e lentos, que nós chamamos de peristaltismo, movimentos peristálticos, que vão garantir o empurrar do bolo alimentar até o nosso estômago. Entre o esôfago e o estômago, nós temos o esfíncter, que nós chamamos de esfíncter cárdia. Esse esfíncter impede o refluxo do bolo alimentar que está no estômago para o esôfago. Então, esôfago, passou o esfíncter cárdia, chegamos ao estômago. Aqui no estômago, nós temos então lançamento de suco gástrico. E nesse suco gástrico nós temos o HCl, o ácido clorídrico, que torna o nosso pH estomacal ácido em torno de 1,5, 2, garantindo que aquele pH torne-se ideal para o funcionamento, para a ação da enzima chamada de pepsina. Sim, no estômago nós temos uma enzima chamada de pepsina, é uma enzima proteolítica e ela quebra proteínas em aminoácidos. Quebra proteínas, que é um polímero, em oligopeptídeos ou então diretamente em aminoácidos. Então, pH aqui é ácido no estômago. Do estômago para o intestino delgado, nós temos um outro esfíncter, o esfíncter piloro,
é interessante destacarmos esse esfíncter também. Depois do piloro, nós temos o intestino delgado. Ali, no início do intestino delgado, observe que nós temos duas glândulas anexas lançando, por meio dos seus ductos, de um lado o suco pancreático e do outro lado o suco biliar proveniente da bile produzida pelo fígado. Eu vou tentar organizar aqui para vocês. No pâncreas, quem funciona aqui para o sistema digestório é a porção exócrina. Nos ácidos pancreáticos ocorre a produção do suco pancreático contendo as enzimas tripsina, quimiotripsina, que são enzimas proteolíticas, lipase, que quebra lipídio em ácido graxo mais glicerol. Nós temos também as desoxirribonucleases, ribonucleases que quebram os ácidos nucleicos em monômeros, que são os nucleotídeos. Nós temos também algumas outras carboidrases. Essas enzimas vêm junto com o suco pancreático e é lançado ali na primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno. Vindo ali da bile, nós temos o suco biliar, produzido pelo fígado, contendo uma secreção básica. Primeira função que deve ser destacada é que esse suco biliar ele tem o objetivo de neutralizar a acidez estomacal. Além disso, tem também a função de emulsificar as gorduras para fazer acontecer de forma mais fácil a ação das lipases sobre os lipídios. Então, o suco biliar, além de neutralizar a acidez estomacal, tem função de emulsificar as gorduras para facilitar a ação das lipases. Pois bem, suco biliar, suco pancreático lançado no intestino delgado. Qual é a primeira porção do intestino delgado? Duodeno. Então, nós temos um intestino delgado formado por duodeno, jejuno e íleo. Então, as três porções: duodeno, jejuno e íleo. Primeira porção, duodeno, onde essas enzimas junto ao suco pancreático são lançadas e também o suco biliar proveniente ali da bile que foi produzido pelo fígado. O que mais que nós precisamos destacar? Na parede do intestino delgado há também lançamento de um suco chamado de suco entérico, contendo diversas carboidrases e demais enzimas, como é o caso da lactase, que eu ainda não havia citado. Depois que a digestão acontece, e sim, a maior parte da digestão acontece no intestino delgado, na parte do duodeno, no jejuno e no íleo, nós temos uma grande absorção dos nutrientes. Na parte do jejuno e do íleo é possível observar uma grande quantidade de microvilosidades intestinais que vão aumentar a superfície de absorção desses nutrientes. E é claro, preciso também destacar que no intestino delgado nós temos o emaranhado de capilares sanguíneos junto a essas microvilosidades intestinais que vão garantir a absorção dos nutrientes. O sangue, então, depois de absorver esses nutrientes, o sangue vai conduzir esses nutrientes até o interior das nossas células para que nós possamos utilizar no nosso metabolismo basal. Depois do intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, o bolo alimentar ele passa a ser um bolo fecal e ele passa então do intestino delgado, especialmente do íleo, para o intestino grosso. O intestino grosso que nós podemos chamar de cólon. Veja, cólon ascendente, transverso e descendente. Aqui no cólon, no intestino grosso, já está circulando por meio dos movimentos peristálticos o bolo fecal. Ele vai passar primeiro pelo cólon ascendente, transverso, descendente e depois passar pelo reto sigmoide. Aqui no intestino grosso é preciso destacarmos a presença dessa flora intestinal formada por bactérias que permite nos fazer a absorção de vitamina K e vitamina B12. Depois acontece a eliminação das fezes por meio dos esfíncteres anais.
Nós temos dois esfíncteres anais. O interno, ele é um esfíncter involuntário, as excretas fecais chegam ali e logo ele se abre, permitindo a passagem das fezes. E o esfíncter externo, o esfíncter anal externo, é um esfíncter voluntário. Então, só revisando para que possamos fixar quais são os órgãos que compõem o sistema digestório. Nós temos então boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As três glândulas anexas ao sistema digestório. Nós temos quem? Nós temos as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Lembrando que é importante pensar na boca qual é o pH ideal para a amilase salivar, pH 6,8. No nosso estômago, o pH estomacal é em torno de 1,5, é um pH ácido. No intestino delgado, o pH é básico, 8,2, 8,4, ideal para o funcionamento das enzimas tripsina, quimiotripsina, lipase, desoxirribonuclease e ribonuclease. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o sistema digestório. Se você gostou do conteúdo, precisa estudar esses conteúdos para vestibulares e concursos, inscreva no canal, siga-me, eu terei muitas novidades para vocês e certamente contribuirei para o seu processo de ensino-aprendizagem. Um abraço e até mais!